Olá pessoal, espero de coração que todos vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade aos nossos estudos e comentários da nossa obra básica, o Livro dos Espíritos. Especificadamente, nós estaremos aqui tratando a respeito, dando continuidade, ao estudo das leis divinas, das leis naturais e no vídeo de hoje estaremos falando a respeito da lei da sociedade. Sugerimos que vocês leiam as questões de número 766 até a questão de 775. Então, pausa esse vídeo, faça a leitura das perguntas e das respostas ditadas pelos espíritos superiores e depois volte para cá para que juntos possamos finalizar essas reflexões. Na certeza de que o estudo esclarece, vamos então estudar para esclarecer os nossos pensamentos e cada vez mais amar uns aos outros. Bom, neste vídeo nós estaremos então comentando a respeito da lei da sociedade, que de acordo com a doutrina espírita é uma lei natural e que o ser humano tende à sociedade. É muito comum que desde a antiguidade, muito mesmo antes de Cristo, vários filósofos falavam o quê? Que o ser humano é um ser social. Olha que interessante isso. A doutrina espírita nos esclarece que a vida social ela está na natureza, a lei da sociedade. O ser humano ele é um ser social porque basta observar as faculdades oferecidas ao ser humano. Ou seja, se nós observarmos o ser humano, ele tem capacidade de, através dessas faculdades complexas, convenhamos, desenvolver relacionamentos. Então nós temos a capacidade do sentir mais aguçado, do falar mais aguçado, do pensar mais aguçado. E todas essas faculdades, elas são ofertadas para serem despejadas, para não serem utilizadas. Muito pelo contrário. Elas são utilizadas para justamente promover a nossa evolução e o nosso progresso. Nós devemos lembrar de coisas que nós comentamos em vídeos anteriores, que é, Deus não cria nada para inutilidade. Tudo há um propósito, tudo há um porquê. E as faculdades, as competências, as habilidades que nos forem então oferecidas não seriam então fora disso. Ou seja, todas elas possuem propósito e possuem um porquê. E eles esclarecem, o auxílio mútuo entre os indivíduos é o princípio de todas as relações. Não há aquele que veio para ensinar tudo e a todos, a menos que ele seja perfeito. Mas quando pensamos numa sociedade como um todo, todos estão numa troca mútua. Porque olha que interessante, aquele que recebe, ele serve de veículo para aquele que então fornece. Porque aquele que fornece, se não tivesse ninguém para receber, ele então não teria como oferecer. Então, é uma grandeza, é uma generosidade enorme que a vida então nos coloca para que nós possamos então nos organizar, para que nós possamos então evoluir. Se hoje é chegado o momento então de oferecer, ofereçamos. Se hoje é chegado o momento de receber, então recebamos. E nessa arquitetagem da vida, façamos o nosso papel com muito amor e com muito louvor a Deus. E eles continuam. O contato com os outros seres permite o progresso e o desenvolvimento das faculdades. Isso é uma coisa muito interessante. Todos os seres humanos vieram consigo com os germes, com as sementes das potencialidades, ou seja, com a potencialidade de se tornar alguma coisa, com a potencialidade de desenvolver a comunicação, de burilar os sentimentos e assim por diante. Ninguém nasceu perfeito. E é através justamente do contato com o exercício dessas faculdades, com a germinação dessas sementinhas que há dentro do coração de cada um de nós, que nós conseguimos o progresso. É muito interessante quando nós falamos da ideia da apuração do amor, da apuração do sentir. É muito comum as pessoas falarem assim, nossa, mas ajudar o próximo, será que realmente causa essa felicidade, esse sentimento que todos dizem? É muito comum pessoas que não praticam bem falarem isso. E o que é uma questão muito interessante? É porque o paladar, entre aspas, do sentir, de um sentimento, de uma emoção num plano mais elevado, ainda está muito, muito infantil. Ou seja, ainda é como se, por exemplo, eu pegasse uma criança que está ali começando a aprender a comer os primeiros alimentos e eu vou lá e exijo dela uma gastronomia para que ela consiga discernir os sabores de um prato muito bem elaborado. Não vai dar certo. Ela não vai conseguir ter essa sensibilidade porque ela ainda não aguçou o seu paladar. Isso é algo muito interessante que convém a nós também pensarmos. Que quando pensarmos no sentir de planos mais sutis, não vamos querer cobrar de nós sentir planos mais altos se nós não nos esforçamos a nos conectar e a sentir um pouquinho que seja esses planos maiores.
Uma questão que a doutrina espírita deixa muito claro é que isolar é justamente o contrário da lei do progresso. Porque isolar é reter e perecer. Como assim? Várias sementes foram entregues a nós. É como se a gente não estivesse plantando elas. Isolar por livre e espontânea escolha é eliminar todas as potencialidades de crescimento que a vida está nos oferecendo. É como se eu virasse para você e falasse o seguinte: eu vou cortar essa mão de toda a humanidade. O ser humano nasceu com essa mão para utilizá-la. Da mesma forma que ele nasceu com o pensamento para utilizá-lo, que ele nasceu com a fala para utilizá-lo. E mais para frente, mas já adiantando aqui, a doutrina espírita vem justamente a questionar, por exemplo, aquela ideia de eu vou fazer voto do silêncio. Eu vou fazer voto. Depende muito daquela ideia. Você nasceu com a potencialidade de fazer muitas coisas, você se priva disso? De novo, Deus não cria nada para inutilidade. E aí, continuando. Nenhum ser humano possui as faculdades completas, igual a gente acabou de discutir, mas a potencialidade de desenvolvê-las. E eles destacam: não agrada à natureza o ser humano que por livre-arbítrio se condena a não ser útil a ninguém. O melhor sacrifício que nós podemos fazer é sacrificar a nós para ajudar ao próximo. Agora, esse autossacrifício de nos tornarmos inúteis é péssimo e vai contra o que a natureza nos pede. E eles continuam: isolar. E o que achar daqueles que se isolam do mundo para se proteger do mal? E aí, olha a resposta: egoísmo duplo. E sabe por que egoísmo duplo? Primeiro, porque ele evitando o mal cai em outro. Como assim? Ao ele se isolar da sociedade evitando o mal, ele vai estar caindo no mal de se isolar. Então, ele evita o mal, ele troca o mal pelo outro. Porque o isolamento, querendo ou não, oferece o mal. De novo, nascemos com várias potencialidades, com várias coisas para serem desenvolvidas e nós estamos ali retendo. É como se fosse uma mulher grávida que quer lhe dar à luz e você segura o neném na barriga dela. Imagine quanta dor isso não causaria. Na mesma analogia, o coração que nasceu para amar, que nasceu para entregar, você o aperta e o abafa. Isso causa muita dor. Grande parte da ansiedade, da depressão que nós vemos hoje, vem de seres humanos que não entregam aquilo que seus corações estão destinados a entregar. E aí eles continuam. Lembram? Egoísmo duplo. Então, primeiro que ele evita o mal, caindo no outro. E por que o duplo egoísmo? Porque, em segundo lugar, ele acaba por não fazer a lei do amor e da caridade. Porque ao se isolar, ele não vai estar permitindo o contato dele com outros seres. Ele não vai estar permitindo ser útil a alguém. E isso, consequentemente, é uma violação da lei de amor, da lei de caridade. E ao perder essa utilidade, ele não se tornando útil, ele não terá obras. Ele não tendo obras, o coração dele não será fértil. Ele não tendo fertilis, ele não será feliz. Então, é um efeito cascata, né? E aí eles continuam. E aqueles que fogem do mundo para socorrer aos que sofrem? E aqueles que poderiam ter todas as qualidades, qualidades não seria a palavra adequada, perdão, mas teriam todas as facilidades, todos os comodismos, e eles escolhem se privar desse comodismo e ajudar aqueles que sofrem? Resposta: duplo mérito. Por que duplo mérito? Porque, em primeiro lugar, sacrifica seus prazeres materiais e, em segundo, ele está aplicando a lei do trabalho, a lei do progresso. Então, olha que interessante isso. Se isolar para evitar o mal, egoísmo duplo. Agora, se privar dos prazeres, se privar. Quando falamos de prazeres, isso é uma questão muito interessante, que a gente não deve interpretar isso ao pé da letra, da ideia do mártir, de que nós devemos viver sofrendo. Não é isso. Mas é privar daquele prazer egoísta. É privar do prazer grosseiro. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquele prazer que só você se satisfaz? É como se você tivesse um bolo enorme e você comesse ele todo sozinho. O prazer que aqui está falando de evitar é justamente prazer egoísta. Agora, você tem um bolo e você pode levar a alegria, chamar várias pessoas para sua casa e todos vocês se deliciarem daquele bolo. Isso daí é um prazer de um plano mais sutil. Não é o bolo que promoveu essa alegria. O bolo foi um meio, mas ele trouxe aos corações envolvidos ali o quê? Amor, amizade, confraternização, fortalecimento de laços. E é um prazer que não está nesse plano. Ele está num plano mais sutil. Que se não fosse pelo bolo, poderia ter sido por uma comida deliciosa, poderia ter sido por uma festa de aniversário de alguém, entendem? Essas coisas são meio para promover um prazer, um contato,
um sentimento de um plano mais sutil, que não é o plano grosseiro, não é o bolo que ocasionou isso, mas foi a intenção de fortalecer laços, né? E aí eles continuam. E daqueles que buscam retiro para obter então tranquilidade, que se afastam do mundo para ter um pouquinho de momento de paz. Olha a resposta aqui interessante. Isso não é egoísmo, pois eles não se isolam da sociedade, apenas afastam momentaneamente para recobrar as energias. Ou seja, quando nós olhamos e falamos assim, mas eu estou me afastando, aquela pergunta, né, de me afastar do mal, nossa, meu trabalho, ai, nossa, cidade, eu preciso de um tempo no mato. É muito comum ouvirmos isso. O que é falar disso? Isso não é egoísta. Isso, na verdade, é recobrar as energias, porque uma pessoa que está triste, uma pessoa que está estressada, uma pessoa que está com ansiedade, ela vai entregar alegria no mundo? Não vai. Ela vai entregar amor no mundo? Não vai. Ela está cansada. Então, aquele que sai para recobrar as energias, para acalmar a mente e retorna, esse não se isolou da sociedade, mas pelo contrário, ele vai buscar a sua energia e volta e entrega muito mais. Então há uma diferença daquele que se isola e nunca mais quer ver e daquele que sai e volta posteriormente. Então essa resposta foi muito interessante, né? Isso não é egoísmo, pois não se isolam da sociedade, apenas se afastam momentaneamente para recobrar as energias. E por fim, para não menos importante, a doutrina espírita vem falar um pouquinho sobre a prática do voto do silêncio. E é muito interessante, né, que existem algumas culturas que não utilizam a fala. Do nascer ao morrer, não falam nada. O que a doutrina espírita tem a dizer sobre isso? Olha que interessante. Eles dizem o seguinte: o silêncio é útil, pois coloca em prática o recolhimento. Olha que interessante. O nosso espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Uma pausa para a gente refletir um pouquinho. Quando a gente vai refletir sobre algo, vamos pensar sobre algo, o que a gente faz? A gente cala. Porque quando aqui, por exemplo, eu estou falando com vocês, o falar é emitir uma energia interna para fora. E ao falar, é como se eu aquietasse tudo que estivesse lá dentro e estivesse então agora exteriorizando. É muito difícil ao falar eu estar refletindo algum ponto, absorvendo algo. Não, eu estou entregando. O falar é o ato de entregar algo. Quando nós calamos, ouvimos, está entrando. Tudo bem que talvez não possa haver nenhum som, ninguém está falando nada, mas é aquela voz do silêncio, de novo, ela está entrando. Nós estamos absorvendo, recebendo as mensagens, as energias exteriores. Observe isso. Nos momentos de necessidade, de reflexão, de oração, nós fazemos o quê? Silencia. E é muito comum nós vermos, né, nas paredes de casas espíritas, de casas de oração, a seguinte mensagem: o silêncio também é uma prece. Olha que interessante isso. Como assim? Ao calar, nós vamos ter contato íntimo e vamos ter esse recolhimento. Olha que interessante. O silêncio é útil, pois coloca em prática o recolhimento, esse ato de... Geralmente, pessoas que falam muito têm medo e dificuldade desse recolhimento, desse contato interior, desse diálogo interior. Por quê? O que está aqui dentro pode machucar. O que está aqui dentro falando pode machucar. Por quê? Porque talvez, quando ele trava o diálogo com essa voz interior, ela mostre que você talvez não esteja tão feliz, que o que você está fazendo não esteja correto, que você talvez não esteja seguindo os seus sonhos, e isso pode ser muito dolorido. A ausência de si mesmo é a verdadeira solidão. Agora, aquele que tem no ambiente interior, um ambiente muito confortável, muito aconchegante, pode perceber que essas pessoas quase não falam nada. Por quê? O contato interior e o recolhimento é confortável. Ah, João, mas complicado isso, né? Então quer dizer que se tiver ruim lá dentro, então vou ter que falar. Não, mas é organizar lá dentro. É verificar o que incomoda, porque isso indica, é como uma bússola a indicar o que nós precisamos mudar. Isso é algo bem interessante. E aí eles falam, o voto de silêncio perpétuo é uma tolice. Por quê? A fala, ela serve de instrumento de entrega. Ela é um instrumento de caridade. Quantas vezes nós já ouvimos talvez alguma palavra, alguma fala de alguém que nos consolou,
que nos deu ânimo, que nos deu energia. De novo, Deus não cria nada para inutilidade, tudo há propósito. A fala é assim, a audição é assim, e nós precisamos não ter os extremos de ou falar demais ou falar nada, mas achar o equilíbrio. O equilíbrio de saber o quê? O momento certo de ouvir, o momento certo de falar, e assim sucessivamente. E eles finalizam. Quando os laços de família estiverem aumentando e se expandindo cada vez mais, de pensarmos mais do que somente na nossa família, no nosso núcleo, o altruísmo e a fraternidade universal vão estar se desenvolvendo. Agora, quando os relacionamentos, os laços de família vão se enfraquecendo, é porque o egoísmo se alastra. É muito interessante nós pensarmos a ideia de família que nós temos hoje. Quando nós pensamos na estrutura entre um pai, uma mãe, seus filhos, os tios, os avós, por que nós consideramos somente a nossa família? Por que nós não praticamos em expandir o nosso coração e abrirmos a porta dele para abrigarmos cada vez mais outras famílias? Quando, por exemplo, uma situação acontece com alguém que nos é muito querido, tratamos de uma forma, e quando uma pessoa que eu não conheço, talvez eu sou mais rígido, por quê? Aquela pessoa não tem uma família? Não é filho de alguém? Não é pai de alguém? Mãe de alguém? Entendem? Nós devemos entender que aqueles sentimentos que são tão valiosos para nós, as outras pessoas também possuem. Que aquele criminoso que cometeu vários crimes, ele também tem uma família. Ele também tem um pai, ele também tem uma mãe. Aquela pessoa que a gente condena, que a gente fala mal, que sofre hoje, ela também faz parte de uma família. E que se a gente for parar para pensar, a todos nós fazemos parte da mesma família que a família humanidade. Porque nós ainda lutamos contra esse sentimento natural e contra essa lei natural que é a lei da sociedade. Viemos para cá para desenvolver uns aos outros através do contato social. Deus não nos deu as habilidades sociais de comunicação para serem jogadas no lixo. Que possamos refletir sobre isso e fazer uma autoanálise de pensarmos o que temos feito das habilidades que nos são ofertadas então pela vida. Um beijo no coração de todos e eu vejo todos vocês no nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal. Fiquem todos com Deus.